Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Mais uma vez eu, Daniela Benetti, me junto à imortal Camila Quintzel nesse podcast bissemanal para narrar as lendas que vivem para sempre, os mitos que viajam nas nuvens, o folclore que não sossega de jeito nenhum. O mito de hoje é um pedido do nosso ouvinte Tiago Eliski, que quer saber mais sobre Sun Wukong, o rei macaco. Tiago, esse episódio é para você. Curta e compartilhe para a gente continuar trazendo lendas que inspiram animes aqui para esse podcast. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco que não tem alma e nem coração. Sun Wukong, ou o Rei Macaco, é o personagem principal de uma novela épica clássica da literatura chinesa, chamada Jornada para o Oeste, de 1570. Mas ela é apenas uma história inspirada em uma lenda muito maior, com origens indianas, o épico hindu Hanuman, que já contava as histórias do deus macaco. Segundo essas primeiras lendas, Sun Wukong nasceu de uma rocha mística formada pelas forças primitivas do caos, localizada na Montanha das Flores e das Frutas. Literalmente, a montanha pariu um macaco. E esse macaco, o Sun Wukong, logo achou outros macacos no lugar, uma ilha remota. Muito esperto e inteligente, Sun descobriu que, atrás de uma cachoeira, havia uma ótima morada para os macacos, com comida e abrigo. Assim, foi escolhido pelos outros como rei, com o título de Mei Huo Wang, que significa Rei Macaco Bonitão. Não esperto ou poderoso, bonitão mesmo. Que lindo, que lindo, que lindo! Pois bem, Sun Wukong estava feliz em ser rei até o dia que um macaco do clã morreu. Pois foi aí que ele descobriu a mortalidade e tomou consciência que também iria morrer um dia. Ele não gostou nem um pouco disso e decidiu viajar para descobrir como se tornar imortal. Então pegou uma balsa e foi para a terra dos humanos. Lá, ele encontrou o patriarca budista taoísta Bodhi e pediu para se tornar seu aprendiz. Bodhi ficou meio desconfortável com o pedido, pois nunca alguém tivera um discípulo não humano, ele ia treinar um macaco. Mas o Sun Wukong fez de tudo para impressioná-lo, pediu, implorou, e tanto fez que conseguiu, e foi aí que ele recebeu o seu nome. Foi o Bodhi que chamou ele de Sun Wukong. Não demorou muito para que as habilidades e força de Sun, sua coragem, o tornasse o favorito entre os alunos de Bodhi, que o ensinou diversas línguas e artes mágicas. Ele se tornou capaz de erguer 8,1 toneladas, assim, eu não sei porque é tão exato que tem o 0,1, mas tem, tá? E de saltar uma distância de até 54 mil quilômetros, além de viajar entre as nuvens. Sun ganhou a habilidade de se transformar em 72 coisas, de animais a objetos, mas com um porém. Ao se transformar em gente, ele não conseguia esconder o rabo de macaco. Parece familiar? Sim, eu sei que muita gente vai lembrar de um certo anime, mas a gente volta para isso no final. Além disso, cada um dos 84 mil pelos do corpo de Sun Wukong podia gerar uma duplicata do rei macaco ou até armas, animais e objetos. Orgulhoso de si mesmo, Sun Wukong começou a se exibir em tudo quanto era lugar, como uma atração mesmo. Ele era exibido, arteiro, e isso deixou seu mestre furioso. Aqueles dons não eram para ficar se mostrando ou fazendo brincadeiras. Assim, Bodhi expulsou Sun do templo, mas antes que ele partisse, pediu a ele que não contasse a ninguém como conseguiu os poderes. Contrariado, Sun Wukong voltou para a Montanha das Flores e Frutas e descobriu que ela estava cheia de monstros. Então ele decidiu que precisava encontrar uma arma magnífica para dar um jeito na situação. Ao ouvir falar que existia um cajado mágico no fundo do oceano, não teve dúvidas. Mergulhou atrás do objeto que era nada menos do que o pilar pacificador dos mares, tesouro do rei dragão dos mares orientais. Para tomar o pilar, era preciso lutar contra os dragões dos 4 mares. Na história são 4, tá, gente? Não me julguem, não venham falar que são 7, que na história são 4. Mas o astuto rei macaco conseguiu superar cada um deles e exigiu, como prêmio por sua vitória, a melhor parte da armadura de cada um. Uma cota de malha dourada, uma capa com penas da fênix e botas saltadoras de nuvens. Quando Sun Wukong encontrou o pilar, ele brilhou, mostrando que Sun era seu verdadeiro mestre. O pilar, que na verdade era um cajado, tinha a capacidade de mudar de tamanho de acordo com o desejo do seu dono, indo de um pilar, que estava sustentando o mar, estava pacificando o mar, ao tamanho de uma agulha, além de ser capaz de se multiplicar. Sem o pilar, o mar ficou revolto, cheio de ondas e marés, mas o Sun não estava nem aí para isso. Eu não ligo! Em posse de toda essa quinquilharia que ele juntou, armadura, cajado, etc., ele foi lá resolver o problema dos monstros na ilha
E aí achou que era hora de ir até o inferno, desafiar as divindades de lá, porque ele não queria ninguém atrás da sua alma. Lembram que ele queria ser imortal? Então, lá chegando, ele enganou os demônios e apagou seu nome do livro da vida e da morte, para nunca ter que morrer e reencarnar. Ele também apagou o nome de uns amigos macacos, tá? Então, aí a coisa já estava passando do limite, e o Rei Dragão e os Cavaleiros do Inferno foram reclamar com o Senhor dos Céus, o Imperador de Jade. Depois de muito pensar, o Imperador teve a ideia de convidar Sun Wukong para o paraíso e dar a ele um título, para ver se a criatura sossegava. Sun foi feliz da vida, achando que seria honrado, se tornaria um deus. Mas, ao chegar lá, descobriu que o seu título era de protetor dos cavalos e que ele teria que vigiar o estábulo dos deuses. Praticamente ele virou um servo e os caras estavam tirando o sarro da cara dele. Ele ficou full pistola, soltou os bichos e se proclamou o grande sábio igual no paraíso. Bem assim, humilde, né? E aí ele saiu para dar um rolê com os demônios na Terra, sabe? Os demônios que ele tinha enganado. Ele fez umas amizades lá e falou, vamos dar um rolê, tô puto, vamos causar. Como estava difícil de segurar o Rei Macaco, os deuses aceitaram o título que ele inventou, tá bom, você é o grande sábio, igual no paraíso, mas ele continuava excluído das festas dos Jardins Celestiais. Quando um banquete foi oferecido para a Imperatriz Celestial e ele não foi convidado, aí o Sun Wukong virou o bicho mesmo. Roubou os pêssegos da imortalidade, as pílulas da longevidade e o vinho real do Imperador de Jade. Assim, ele atingiu a imortalidade e voltou para o seu reino para começar uma rebelião contra o céu, porque ele não causava pouco, né? Os deuses mandaram um exército de 100 mil guerreiros celestiais e mesmo assim deu ruim. Sun Wukong derrotou a todos em lutas épicas que formaram 28 constelações. Dá pra ver que não estava nada fácil. Então taoístas e budistas se uniram com os deuses e conseguiram capturar o Rei Macaco a muito custo. Julgado, ele foi condenado à morte, mas aí veio outro problema. Nada conseguia matá-lo. Depois dele riscar o nome no inferno, tomar pílula, pêssegos da imortalidade, enfim, nada conseguia dar um fim no bendito do Rei Macaco. Tentaram de tudo e ele só ficava mais forte. O Imperador de Jade então recorreu a Buda, porque ninguém aguentava mais esse cara. Buda apostou com Sun Wukong que o macaco não conseguiria escapar da palma de sua mão. E se ele não conseguisse, ele ficaria preso pela eternidade. Lembram que o Sun era capaz de um salto enorme? Pois bem, ele achou aquilo molezinha e deu seu melhor salto, chegando aos confins do mundo em um piscar de olhos. Aí, ele viu 5 pilares e teve certeza que era o fim dos céus. Abusado, ele resolveu escrever seu título nos pilares, pichar mesmo, sabe? E urinar neles para marcar sua presença. Porém, os pilares se mexeram. Eram os dedos da mão de Buda. Ao ver que deu ruim, Sun tentou fugir, mas Buda colocou sua mão dentro de uma montanha e selou o local com papel talismã, que manteria o local lacrado por 5 séculos. Por que apenas 5 séculos e não para sempre? Não sei, mas foi literalmente empurrar o problema para frente. Resolva seus problemas mandando alguém resolver pra você, né? Assim, 500 anos se passaram e o sábio budista Bodhisattva Guanin precisava realizar uma longa e perigosa jornada rumo ao leste com os peregrinos para recuperar sutras budistas. A história chegou aos ouvidos de Sun Wukong em sua prisão, que se ofereceu para protegê-los em troca de sua liberdade. Um monge que acompanhava o grupo, Xuanzang, sabia da fama encrenqueira do Rei Macaco e resolveu dar um jeito para manter Sun sob controle. Usou uma bandana mágica, presente de Buda, na cabeça do macaco. Uma vez colocada, era impossível retirá-la, e ela causava imensa dor se o monge cantasse um determinado mantra. Essa ameaça colocou o Sun Wukong na linha, que seguiu com os peregrinos até a Índia, fazendo um monte de amizades pelo caminho, com muitas aventuras, meio sessão da tarde, sabe? Aventuras e confusões, já que tudo quanto era demônio e seres sobrenaturais atacavam o monge e o sábio, com a ideia de ganharem longevidade à custa da vida dos homens santos. E claro, tinha bandido no caminho, né? Nas estradas não eram lá aquela coisa. Enfim, Sun passou a agir como guarda-costas da galera, aproveitando seus poderes para dar uma surra nas ameaças. Graças a ele, a jornada foi bem sucedida e eles voltaram em segurança para a China, onde Sun Wukong foi finalmente recebido como herói. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ufa, vida agitada essa, né? A lenda do Rei Macaco foi um caso de que quem conta um conto aumenta um ponto. A parte sobre Buda, evidentemente, foi adicionada depois que o budismo chegou na China. Essa lenda é tão popular que já originou óperas chinesas, jogos de videogame, séries para TV, HQs, um festival só dele, ele tem um festival comemorado no 16º dia do 8º mês lunar do calendário chinês, santuários e a sua mais famosa adaptação, que muita gente deve ter se ligado lá no comecinho, Dragon Ball. O nome do personagem principal, Son Goku, é a tradução japonesa do chinês Son Wukong.
E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, todas as segundas e quintas, no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site, euideuses.com.br. Se você gostou, mande seus recados e pedidos para contato@euideuses.com.br ou, se preferir, dá uma passadinha nas nossas redes, Facebook, Instagram, YouTube. O pessoal gosta muito de deixar recado lá, a gente responde, troca ideia. Como sempre, a gente pede para você dar uma forcinha, recomendar para os amigos para a gente continuar trazendo histórias legais como essa, tá bom? E fica aquela dica que é o segredo para viver muitas vidas. Vai ler uns livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye! Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu, é bom aprender, a vida é cruel. Homem que mata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Homem primata, capitalismo selvagem.